Glória a Deus. Queridos, eu pretendo não me demorar aqui, mas quem comanda esse culto essa noite é o Espírito Santo de Deus. Então, se sair do meu controle, você sabe que quem é o Senhor deste culto, quem faz a programação, e é por isso que nós estamos neste lugar, porque Ele tem liberdade, amém? Queria que aí você ainda em pé, abrisse a palavra de Deus juntamente comigo, em Salmo. Obrigado, queridos. Tem um mistério ali para vocês voltarem aqui mais cheios de Jesus daqui a pouquinho, amém? Tem um mistério ali para vocês. Salmo 27. Obrigado, Ministério de Louvor. Aqui a gente fala assim. Não, mas se o Tiaguinho quiser me acompanhar. Não, pode soltar então, pode soltar. Senão ele não volta mais, né? Mas depois eu não abro mão que ele esteja comigo. Queridos, Salmo 27, versículo 4 diz: um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Na versão que está aí no telão diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Tiraram, eu estava lendo, mas tudo bem. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pai, em poucos minutos a sua palavra será compartilhada, mas não é pelo tempo que ela não será entregue e revelada aos seus filhos. Que a sua manifestação, a sua presença seja real, assim como seus filhos estão ouvindo a minha voz, assim como seus filhos estão, Pai, assim como nós estamos nesse ambiente profético de adoração genuína, que nós possamos continuar e ceder os nossos ouvidos ao Senhor, e mais do que os nossos ouvidos, que nós possamos ceder o nosso coração, e não um coração qualquer, mas um coração de carne, pronto a ser moldado e mudado pelo Senhor. Tira de nós todo coração de pedra, todo espírito que não provém de Ti, todos os tampões dos ouvidos, tudo aquilo que impede os Seus filhos de andarem, de experimentarem o novo do Senhor. Nessa noite, Pai, eu tenho a certeza que jovens, adolescentes, homens e mulheres de Deus, que estão neste lugar, aqueles que estão na sua casa, terão, Senhor, e experimentarão algo do Senhor, não porque eu estou ministrando a palavra, mas porque o Senhor é Rei, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o Senhor que fala, é o Senhor o Deus deste lugar, é o Senhor o Deus das nossas vidas, e por isso nós sabemos que haverá transformação e renovo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você pode assentar dando o seu maior glória a Deus para Jesus aí. Queridos, o salmista, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu esse salmo, chamado Davi, ele colocou em palavras o desejo do seu coração. Ele colocou e expressou o seu coração aqui, nesse salmo. Ele derramou a sua vida e ele foi o mais sincero possível. Se nós voltarmos e lermos o versículo 3, vai dizer: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé, o quê? Upgrade. Vocês não sabem o que está escrito aqui. Manterei a minha fé inabalável.
E então ele começa a dizer assim: um anseio eu manifestei ao Senhor, e uma realização eu buscarei, que eu possa viver na sua casa todos os dias, para contemplar a glória do Senhor. Sabe, queridos, nós temos vivido dias onde muitas coisas estão aceleradas na nossa vida, sim ou não? Muitos de nós temos pulado etapas. Muitos de nós somos motivados pela internet, motivados pelas pessoas, motivados por amigos, motivados a acelerar coisas nas nossas vidas. Cada vez mais, a minha geração não experimentou isso, senão, eu posso dizer assim, não sou tão velho, mas a minha geração experimentou, por exemplo, para um adolescente, para um jovem ser independente dos seus pais financeiramente, ele tinha que ou ganhar na Mega Sena, na verdade ele não poderia nem retirar o prêmio, porque precisava ser uma pessoa maior para retirar, mas ou o cidadão, ele precisava ser um Neymar da vida, um jogador de futebol, que aos 18, 20 anos ele já poderia se aposentar com tanto que ele ganhou de dinheiro. Mas agora nós vemos a nossa geração, essa geração atual, crianças digitais influencers com milhares de seguidores, milhões de seguidores, que tem as parcerias, onde aquela criança, aquele adolescente, já, se ele fizer só o básico, se ele não falar besteira, se ele não for cancelado, ele vai ter o resto da sua vida em segurança. Ele pode abrir uma startup, ele pode fazer algo e vender algo pela internet, ou ele pode ser um vendedor pela internet e se dar muito bem de um produto que ele descobriu. Antigamente nós não tínhamos isso, os nossos pais, os nossos avós, nós precisávamos gastar muito da nossa vida para conquistar algo, para realizar algo. E algo nos nossos dias tem nos motivado, tem nos empurrado, e por isso nós temos vivido dias aonde a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a sua vida, porque ela está tão preocupada com o futuro. Crianças, adolescentes com 15, 16 anos, oh meu Deus, eu não ganhei dinheiro, eu não ganhei o meu 1 milhão ainda. Eu vi um vídeo de um piá, um podcast que eram uns piá de 15 anos falando assim, não, porque quando eu ganhei o meu 1 milhão, eu falei assim, eu fiz alguma coisa errada na minha vida? Me deu uma coisa ruim? Não, porque a gente tem que ir falando palavras coaches assim. Não, porque quando eu fiz a minha primeira mentoria, eu falei, mentoria, não sabe nem tirar a roupa da cama suja. Mas é claro que é uma brincadeira de algo que está acontecendo nos nossos dias, que nos empurra inconscientemente para um lugar onde nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos viver a nossa adolescência, a nossa juventude, da maneira que o Senhor tem para nós. Nos últimos meses tem se falado muito sobre a adultização das crianças, adolescentes que têm grandes responsabilidades, não responsabilidades igual, voltando aqui, dos nossos pais, do meu tempo, onde muitos às vezes tinham que trabalhar muito cedo para ajudar em casa, senão não tinha como. Tinha um time de futebol de irmãos ali, não tinha como alimentar todo mundo. Uma realidade totalmente diferente, que tem nos empurrado, tem empurrado a igreja, tem empurrado eu e você, para não depender do Senhor. Alguns meses atrás eu preguei aqui, falei sobre o profeta Miguel, The King, The Power, The Best. Já passou o meme, né? Essa semana eu vi ele apanhando do Pablo Marçal, falei, meu Deus, ele sustentando alguma coisa, eu vi que não tinha base nenhuma. E eu pude refletir naquilo que o Senhor me trouxe para essa palavra. Nós estamos sendo empurrados para um lugar onde nós não aprendemos a depender, a confiar, e o tema dessa mensagem que é a contemplar a glória do Senhor, a contemplar aquilo que o Senhor tem a se derramar na minha, para a sua vida, nos dias de hoje.
Eu não sei quantos anos você tem, qual é o estado da sua vida emocional e espiritual que você chegou até aqui, mas existe uma determinação, algo liberado do Senhor para você contemplar a glória do Senhor que está disponível para a sua idade hoje, para o seu tempo hoje. Mas nós estamos tão acelerados, com conquistas, com realizações, diferentemente de Davi, diferentemente desse homem, que ele não estava nem um pouco preocupado com as riquezas ou conquistas, mas a oportunidade de estar na presença do Senhor e contemplar a sua glória, era o anseio do seu coração. O anseio do coração desse homem não era ter uma vida próspera, não era ter uma vida independente dos seus pais, diferente do que eles já viveram, sem sofrimento, não. O desejo do seu coração era experimentar e ter tempo suficiente para contemplar a glória do Senhor. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Eu vou contar aqui uma história para vocês. Vocês conhecem a história de Noé? Noé passou 100 anos da sua vida para construir uma arca, sim ou não? Sim ou não? Quanto tempo? Agora pense comigo. Noé pega os seus filhos e vamos para a floresta. Nós precisamos cortar a árvore, nós precisamos fazer madeiras o suficiente para construir uma árvore, para construir uma arca. Estou falando muito rápido. Mas vamos pensar comigo aqui, que aí a cidade, os vizinhos, os parentes, começam a ver que Noé e os seus filhos têm muita madeira, ele está juntando madeira no fundo das suas casas, e passa-se um mês, alguns meses, uma pessoa chega: ô Noé, você pode me emprestar uma madeira aí para eu construir uma mesa na minha casa? Claro, pega lá no final, quanto você precisa, tem bastante ali, eu vou ter bastante tempo para pegar essas madeiras, para fazer as tábuas, então pode pegar. Aí passa mais alguns meses. Isso aqui não está na Bíblia aqui, tá? Aqui está em Pastor Tiago Pinheiro. Senão vocês vão procurar. Falou: o pastor está falando heresia no altar. Estou falando de mim, é uma história aqui para vocês. E aí chega mais alguns meses, outra pessoa vem: ô Noé, será que, eu vi que você tem bastante madeira, você está nessa lida aí, nessa empreitada toda aí, Deus disse que Deus falou com você, mas será que Deus ficaria muito bravo com você aí, se você me vendesse um pouquinho dessas aí? Eu preciso construir uma casa para o meu filho, engravidou, sabe, com aquela coisa toda assim, né? Foi antes da hora, daí agora eu vou construir alguma coisinha para ele, um puxadinho lá na minha casa. Será que você pode me vender aí, fazendo parcelado no Pix, aquela coisa toda, no fio do bigode? Estou só com o roxinho aqui, estou só com o Nubank, será que você pode me ajudar? Falou que não, claro, te vendo, faço um precinho camarada para você, faço uma permuta aí, o que você manja fazer? Não, eu sou bom. Ah, então tá bom, então vamos negociar. Aí passa-se alguns dias, Noé olha para os seus filhos e falou: piazada, nós estamos ralando aqui, nossa jornada para construir essa arca vai ser longa. Então, eu acho que nós vamos fazer um empreendimento aqui. Vamos fazer simultâneo a arca, vamos vender madeiras e tábuas diferentes. Vamos vender na internet, vamos vender no TikTok para a galera aí. Aí passa-se o tempo, passam-se os anos. Noé e seus filhos estão muito bem financeiramente. Ele abre algumas filiais, deixa uma em cada nome dos seus filhos, por causa do imposto de renda, né? Aquela coisa toda. Claro que tudo isso aqui é uma imaginação, estou supondo aqui para vocês. Mas isso acontece na nossa vida, sabe como? Que nós esquecemos do propósito para o qual o Senhor nos mandou ir à floresta e trazer as tábuas para a nossa casa. Nós esquecemos do propósito, daquilo que Deus já falou para nós. E nós não contemplamos a construção de um todo. Nós damos o nosso jeito para as coisas. Olha só, nós podemos aproveitar daquilo que Deus nos entregou para trazer provisão para a nossa casa. Nós estamos muito bem agora, eu consegui comprar outras ferramentas. O erro meu e seu, da geração dos crentes de agora, é de dar um jeitinho para aquilo que Deus falou para nós só fazermos e contemplarmos. Fazermos e contemplarmos. Nós entramos na faculdade e nós desviamos e nós voltamos depois para a igreja, depois que nós já estamos com o filho, que a gente está cheio de conta para pagar. Daí a gente volta para a igreja, e aí a gente lembra que Deus tinha falado uma coisa para nós: ei jovem, eu vos escolhi porque sois fortes.
E aí a gente volta para os caminhos do Senhor, frustrado porque nós achamos que no meio do propósito, nós olhamos para um olhinho verde, para aquela menina, para aquele menino, e a gente prolongou o nosso caminho, será que vocês me entendem? Nós prolongamos aquilo que o Senhor designou, daquilo que o Senhor preparou para nós. Nós esquecemos de contemplar a sua beleza. E por que nós precisamos contemplar a beleza de Deus? Porque Ele transforma o nosso coração. Ele transforma, quanto mais nós olhamos para Deus, quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Olha só o que diz em 2 Coríntios 3,18, você não precisa abrir. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Ou seja, à medida que nós contemplamos a beleza, a glória do Senhor, nós vamos nos direcionando e nos tornando mais parecidos com Ele. O segredo de você ser próspero, eu não estou pregando para você não ter realizações e viver os sonhos do Senhor na sua vida, para você não ter um casamento abençoado, uma carreira abençoada, a profissão que você escolher, não é isso. Mas muitas vezes nós damos o nosso jeitinho, e no meio desse processo, nós não contemplamos. Nós achamos que agora, assim como essa história de Noé, a nossa vida precisa ser só a nossa madeireira que a gente construiu, a gente precisa vender. E depois, quando a gente tiver tempo, a gente constrói aquilo para o Senhor, a gente constrói a arca, a gente ora pelos irmãos, a gente participa de uma célula de todo o nosso coração, a gente se entrega no meio ao louvor. O mundo tem condicionado na nossa mente tantas coisas, queridos. Mas quando nós contemplamos a beleza de Deus, nós fortalecemos a nossa fé em meio às lutas, assim como Davi, antes de falar que queria contemplar a glória do Senhor, ele fala: olha, mesmo que se levante uma guerra contra mim, eu quero ter uma fé inabalável no meu Deus. Olha o nível, olha a profundidade que Davi estava orando, estava entregando ao Senhor. Será que nós estamos disponíveis assim para o Senhor? Será que nós estamos assim para o Senhor nos dias de hoje? O Senhor redireciona os nossos desejos. Quando vemos a beleza de Deus, as coisas desse mundo perdem o brilho. Pastor, mas eu amo tanto aquele trabalho. Não é sobre isso. Pastor, eu amo tanto o meu carro, está dizendo que eu tenho que entregar. Não é isso. Sobre propósito, sobre quem nós somos. Eu estava falando com a minha esposa sobre um parente próximo de nós. Falei: meu Deus, essa pessoa perdeu completamente a identidade. Eu não estou mais nem a reconhecendo. Não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Porque nós vamos sendo guiados pelos desejos dos outros. Já parou para pensar nisso? Eu tive a infelicidade de ver uma notícia de um pai e de uma mãe assinando, liberando os seus filhos menores de fazer cirurgia, de colocar botox, ai meu Deus do céu. Não, mas ela não estava se sentindo bem, porque não sei o quê, colocando silicone, e tira silicone, e põe tatuagem, e tira tatuagem. É sempre o desejo dos outros, sabe? E a pessoa vai virando alguma coisa parecido com o meio, nunca com o que o Senhor tem para ela. E como contemplar essa beleza nos dias de hoje? Sim, na oração e na adoração, não apenas pedindo, mas desfrutando da presença. Sabe de uma coisa? Hoje, se você se colocar de pé, se você, aí sentado mesmo, você inclinar a sua cabeça,
Não precisa colocar a mão no seu coração, mas se você fizer um exercício básico, dizendo: Senhor, muda a minha vida, fala comigo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar com você. Sabe quando você ouvir uma canção como essa que nós cantamos aqui, e você começar a reparar na letra e falar: Senhor, eu estou cantando de todo o meu coração isso. Você pode me tocar em meus louvores? Senhor, eu quero entender um pouquinho o que o salmista falou. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A minha alma está com sede de tantas coisas. Deixa eu experimentar o Senhor essa noite. Se o Deus que eu sirvo, se o Deus que nós adoramos é o nosso Deus e real e verdadeiro, Ele vai se manifestar a você. Sabe por quê? O véu se rasgou de cima a baixo, para que você aí no seu lugar, você que está na sua casa, você que entrou desesperançoso neste lugar, para que você tenha um encontro com o Senhor aqui e agora. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Na palavra, sim, a cada página da Bíblia revela o caráter de Deus, revela quem nós somos. Ali está o manual. Na criação, quando nós olhamos o céu, o mar, a natureza, elas gritam sobre a glória de Deus. Esse ponto aqui eu quero que você guarde ele, que nós vamos voltar daqui a pouquinho. Eu vou encerrar minha mensagem sobre isso. Troque as suas distrações pela contemplação. Menos tempo na correria da internet e mais tempo olhando para Jesus. Sabe, queridos, antigamente, para nós mergulharmos e conhecermos com grandeza o Senhor, com profundidade, até as nossas Bíblias, eu tenho uma King James que é desse tamanho, pesadona, até as nossas Bíblias diminuíram, ficaram menores. O tempo que eu me apaixonei, que o Senhor começou a me encorajar para ser um pregador da palavra, eu precisava ouvir uma palavra de um Silas Malafaia da vida, que tinha 2 horas, meu irmão. Pastor Marcinho Pereira, domingo à noite era 1h30 de mensagem, e ele achava que era pouco. Ele pregava, era um ano inteiro, e semana que vem ele falava assim: e semana que vem eu continuo, não venha, não perco, eu vou continuar essa mensagem. E a mensagem durava a vida inteira, meus irmãos. Vocês estão dando risada porque é assim. E agora as coisas vão segregando e vão diminuindo. Canais de YouTube, os canais que mais viralizam, agora o pregador ele não consegue, se ele quiser viralizar um canal, na verdade todos os YouTubers sabem isso. Se você deseja ser um YouTuber, eu vou dar aqui um workshop gratuito. Primeiro você comece com vídeos menores, porque ninguém mais para tanto tempo. A live, nós temos lá o analítico da live. A média que as pessoas assistem o culto de casa é 15, 16. Quando é o upgrade é 2 horas, assistem até o final. Não, claro que não. E aí vai diminuindo. E nós fomos para o Instagram, que antes tinha o IGTV, que era 5 minutos, eu acho, 10 minutos. Eu assisti quando era bom. Mas aí veio o WhatsApp, e aí começou a acelerar os áudios. Agora dá para acelerar os vídeos. E aí a gente vai diminuindo. O Instagram é 13 segundos. Antes era o Snap, que era menos ainda. Mas aí veio o TikTok e tudo acelerado. Quem aqui ainda assiste as coisas na velocidade normal, um podcast, por exemplo? Ninguém. Porque a gente quer consumir rápido. Nós não queremos, sabe o que, meus lindos? Vou dar uma de Dave Leonardo. Lindos e lindas do Senhor. Amados. Queridos. Querido, querida, sabe por quê? Porque nós não estamos mais desejosos e a gente não quer mais. Era para estar o contemplar, desculpa. Vai lá, volta lá. Contemplar, não tem aí? Não estava aí contemplar nenhuma, agora está. Sabe por quê? Porque nós não queremos mais contemplar a beleza de Deus, a sua criação, a obra de suas mãos, a sua glória. Ela está condicionada se ela vai durar mais de 15 segundos ou não.
Queridos, como isso é preocupante. Queridos, eu sei que o mundo tem pregado, eu sei que a gente está nesse meio, mas eu faço um apelo, em nome do Senhor Jesus. Eu faço esse pedido para mim e para você. Você pode acelerar workshop, aula, você pode fazer tudo no 2.0, 3.0, se você paga o prêmio lá, você pode fazer isso. Mas quando for para você entrar no seu secreto, diminui a velocidade no 0.5, no 0.2, para você contemplar, porque Ele está falando com você. É pouco tempo, vocês viram, não sei quantos estavam aqui, o pastor Marcelo ilustrando o que nós estamos vivendo aqui, nessa terra. Não se compara a imensidão da eternidade com Ele. Nós só teremos essa vida para contemplar a obra de suas mãos. Nós só temos essa vida, sabe para quê? Para passar por dificuldade. Nós só temos essa vida para orar quando nós estamos sentindo dor. Nós só temos essa vida para experimentar, viver uma fé inabalável, pois o dia que nós nos encontrarmos com Ele, nós olharemos para Ele e nós não teremos mais dor. Nós viveremos num lugar onde alguns dizem que terão ruas de ouro. Sabe por quê? Porque lá naquele lugar tudo que é de valor é nosso, é o lugar onde pisarão os nossos pés, que nada daquilo fará sentido, pois nós já teremos presenciado e vivido os dias difíceis. Então é nesse lugar, é nesse tempo que nós precisamos ser aprovados. E Timóteo vai dizer: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Queridos, você tem pouco tempo para isso. Você tem pouco tempo para isso. Eu tenho pouco tempo para isso. Tudo tem vivido tão acelerado. É relacionamento que acaba, que começa e acaba assim, que você fala assim: ué, mas nem começou, já terminou. E aí já está com outro, e já está com outra. E aí o nosso coração vai se condicionando, falando: não, Deus não falou comigo, eu vou procurar outro Deus. E aí também você vai procurar outro Deus, e Ele se manifesta um pouquinho, depois não fala mais, Ele não supre as suas necessidades. Aí sabe o que você faz? Aí você abandona aquele Deus também. E aí você vai procurar nos terreiros, você vai procurar onde for, e aí Ele satisfaz por um tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos condicionados a experimentar um pouco, e se não gostar, a gente rola a tela. A gente passa o nosso dia e fala: não, amanhã eu vou viver diferente, amanhã eu vou experimentar outra coisa. Sabe de uma coisa? Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Sabe para quê? Para contemplar a glória de Deus. E está no gatilho, Luca? Eu falei que eu ia voltar. Meu Deus. Na criação, o céu, o mar, a natureza, elas gritam sobre a glória de Deus. Salmos 19:1. Eu vou ler, eu vou passar um vídeo para vocês. E aí eu não sei o que vai acontecer nesse culto mais. Salmo 19:1. Salmo de Davi: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Em Mateus 6, a partir do 26 vai dizer, uma exortação do Senhor, onde Jesus usa as aves como exemplo para ensinar que nós não devemos nos preocupar. E o excesso de futuro, sim, essa ansiedade que nos toma, ela nos distancia de proclamar a glória do Senhor. Mateus 6, 26. Diz assim:
Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam os celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As aves, os animais, as aves entenderam que viver essa vida proclamando, viver essa vida contemplando a glória do Senhor, traz sustento. Se o Senhor traz sustento para as aves, se o Senhor traz sustento para os lírios do campo, quanto mais nós que podemos expressar e ser a sua imagem e semelhança. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, em nome de Jesus. Pode aumentar o volume. Apagar as luzes também. Simply means the star exploded into a supernova, and in the case of the Vela pulsar, it collapsed back on itself in a magnetic entity, and as the pulsar, it began oscillating on its axis. This one oscillates 11 times a second on its axis. That didn't seem to move anybody tonight, so let's encourage you to, when you get back to the hotel, to oscillate 11 times a second on your axis, and you will appreciate the Vela pulsar a different way. And as it is oscillating, you can see what's happening. It's shooting a radio frequency out of itself. And so not only do we have this amazing photograph, but we're determined to hear somebody speaking to us. And so through SETI and other highly advanced electromagnetic telescope programs, we're listening to the universe day and night. I don't know if you know this or not, but when I say we, I mean we as in your tax dollars are paying large sums of money to build radio telescopes that circle the earth to continually listen to see if anybody out there is speaking to us. To date, we have not heard any intelligent life speaking back to us, but we have gotten something for our money, because when they aimed the radio telescopes at the Vela pulsar, this is what they heard, and this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. I don't know about you, but that blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something, or what does all it mean? I don't know what it means, but I don't want to go too crazy here. But maybe the Vela pulsar got wind somehow innately of Psalm 148 verse 3, and said, "It says, praise Him, sun and moon, and all you shining stars. We're a shining star. We should praise Him." Well, how are we going to praise Him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to Him. I recently stumbled on 47 Tuc. It's a beautiful cluster of stars. I'll show you the picture of it here. It's about 16,700 light years away from where we are. And you can see just this brilliant, it looks like a sort of, you shoved a lot of diamonds together into a pile. It's an unbelievable number of stars there. Look at these, they blow up that central place right there. There are 12 of these super giant blue stars in there
Isn't that beautiful? And we just looked at one 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars, and you start seeing Psalm 48 come to life. But look down in verse 7, it says, "Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps. Fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling his word, mountains and all hills, fruit trees and all cedars, beasts and all livestock, creeping things and flying birds, kings of the earth and all people." So now bringing us in, we've got the heavens, we have the hosts, we have the stars, the sun, the moon, and now he says to the earth, and he names everything on the earth in some form or fashion, and then he brings in us kings of the earth, verse 11, and all people, princes, and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children, let them praise the name of the Lord. For his name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. I love that he starts with you great sea creatures. We were in Hawaii a few months ago with this whale season there, and I was captivated by these giant beasts that they seemed like they were putting on a show for us. They'd splash up and roll over and spout and blow, and it was beautiful. And as we were talking to some of the natives about the whales, I asked you all these questions. How do they get here every year? And how do they know to come to the same place to have their young, their offspring? And how do they know how to journey? He said, oh, you know, the whales, one of the main ways they get around it is through the whale songs that they sing. And I got Psalm 148 all inside of me, and I'm like, no kidding, I'm sure they do. And so I got to figure out what the whales sing, and so I start doing a little research, and I go online to find the whale songs, and I just want to bring it to you because some of you live in Minnesota and don't even know where an ocean is, and so the whale songs could sound like this right here. Take a listen.
Você pode ficar de pé no seu lugar? Talvez agora faça mais sentido esse verso para você. Um anseio eu manifestei ao Senhor, a sua realização eu buscarei. Que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar as orientações no seu templo. Uma universidade americana, britânica na verdade, ela fez uma pesquisa alguns anos atrás. E diante do aumento da ansiedade, da depressão e também do suicídio em meio aos jovens e adolescentes, eles foram encontrar respostas ou fazer algumas pesquisas em meio aos jovens e adolescentes de algumas universidades. E aí eles encontraram um pequeno grupo de pessoas. Eu acredito que eram os curitibanos vivendo lá, que curitibano gosta de um parque, né? Não tem nada para fazer, não tem praia. Já estão fadigados não, mas já estão enjoados de tanto shopping. E aí eles começaram a reparar que aqueles jovens, todos eles não tinham nenhum quadro, nenhum sinal de depressão, de ansiedade. E aí foram fazendo perguntas até que eles perguntaram o que eles iam fazer com frequência naqueles parques. Nós gostamos de contemplar a beleza de Deus. Nós nos desligamos dos nossos celulares e gostamos de ouvir o som dos pássaros. Nós gostamos de ouvir a natureza. E sim, esse hábito de passar em ar se assemelha àquele que nós lemos sobre Mateus 6. Olhem para as aves, elas não têm o que vestir, mas elas sabem que o Criador proporcionará alimento para elas. Olhem para os campos, que não têm o que se vestir, mas sabem que existe um Criador. Nessa noite eu faço um apelo para você, um apelo para todos nós, geração forte, viva e relevante, a contemplar a beleza de Deus e entender que não é só um privilégio nós podemos fazer isso, nós pausarmos a nossa vida e contemplar aquele que vive, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas também entender que é, além de um privilégio, a nossa maior necessidade. E com os passar dos anos, cada vez mais, nós precisamos nos retirar. E não à toa, quando nós olhamos o Senhor dando conselhos, olha, quando você for orar, fecha a porta. O Senhor está falando, ei, não deixa que nenhum ruído entre na nossa comunicação. É mais do que um privilégio, é uma necessidade do nosso coração, ouvir a Ele. Queridos, quantos cultos nós participamos, quantas correntes, conferências nós vamos para ouvir respostas. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma resposta nisso. Mas o Senhor já está no silêncio do seu quarto, esperando por você. O Senhor já está aqui nessa noite, esperando, não a sua oração, pedindo, Pai, o que tem nas suas mãos, mas Pai, eu quero ouvir o seu coração. Pai, eu quero ouvir o seu coração. Sabe, queridos, com o Ilan eu tive a oportunidade de ter uma experiência diferente que eu tive com o Johan. E não que ele seja um filho melhor do que o Johan, não, longe disso, mas eu tive uma experiência diferente. Na maternidade, assim que o Ilan saiu da barriga, ele ficou no meu colo o tempo todo, e o pele a pele foi com o pai. Eu estive com ele desde o momento que ele foi gerado.
até a mamãe se recuperar. E eu trouxe ele para perto do meu coração. E sabe quando eu quero acalmar ele, eu trago ele mais perto do meu coração. E ele vai se acalmando. E ele vai se acalmando. E chora o menino, meus irmãos. Meu Deus, como chora. Assim como a gente. Mas só existe descanso, só existe refrigério, só existe paz, sabe aonde? Tem crente aqui que já começou a entender. Tem jovem aqui que já começou a entender. Sabe qual que é o lugar de descanso meu e seu? É no lugar daquele que te gerou, daquele que te formou, daquele que te formou a sua imagem e semelhança. Ouça as batidas do coração de Deus. Se junte com a natureza, declarando a soberania, o quão grande Ele é, o quão Pai bondoso Ele é. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Diz o Senhor. Levante as suas mãos e comece a contemplar. Levante as suas mãos e comece a render graças, comece a ir de encontro ao coração de Deus essa noite. Como filhos nós erramos, e quantos de nós não gostamos quando o pai vem da rua, vem de uma viagem e a gente quer ver o que o pai trouxe para nós. Mas nessa noite o Senhor faz um apelo: filho, eu não trouxe nada além do meu coração, além de você ver a obra que eu tenho feito na sua vida. Quem contempla é transformado. Quem contempla encontra paz. Quem contempla encontra direção. Que a nossa oração comece aqui hoje. Que a sua oração comece aqui hoje dizendo: uma coisa eu peço, Senhor, que eu possa estar na sua presença e contemplá-lo, pois quem contempla Ele não tem medo. Quem contempla Ele não vive ansiedade. Quem contempla Ele vive a soberania do Senhor.